Olá pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Victor, sou terapeuta, sou filósofo clínico e venho compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho daquilo que eu estudo, né? Gerar uma reflexão aqui para nós, para que quem se interessar por este vídeo e assisti-lo saia daqui um pouquinho mais transformado, né? Nesse processo que é a nossa vida, de uma transformação diária e contínua, né? Nós não somos iFood, não somos fast food, né? Não somos como fast food, né? Ou como iFood que a gente clica ali e aquilo aparece, né? Poxa, eu sou preguiçoso, quero deixar de ser preguiçoso. Aperta um botão, aprendi, entendi, e amanhã eu seria a pessoa mais disposta, mais prestativa, né? Uma pessoa que executa todas as tarefas, tudo aquilo que se propõe. Não. Infelizmente não, né? Ou felizmente não. E tudo que acontece de maneira repentina assim também se vai de maneira repentina, não é sólido, não é forte, né? Então nós somos como uma plantação, né? Uma plantação ali de alface, de milho e algum legume, né? E cada tipo de planta, né? Ele tem um desenvolvimento, né? Então cada coisa que vamos trabalhar em nós também tem um desenvolvimento. O alface, você plantar ele ali de muda, com 30 dias você colhe o seu alface, 40 dias você colhe o seu alface. O milho são 3 meses para você colher o milho. Para um você aduba em certa quantidade, para outro outra quantidade. Ou seja, para nós, na nossa vida, se eu quero lidar com uma questão de ansiedade no meu trabalho, vai levar um tempo. No meu relacionamento, né? Vai levar outro tempo, né? Como aprender a se relacionar, né? Com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, vai levar um tempo. Vai precisar adubar com certas coisas, vai precisar arrancar certas ervas daninhas, né? Que num cultivo de alface não teria, né? No do milho tem. Então, quando você vai fazer algo, é muito específico e precisa ser olhado dentro da sua vida, da sua circunstância e da sua história, de quem você é, né? Tudo isso que você traz, quem você é hoje e para onde você quer ir. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que esse desenvolvimento aos poucos aconteça. Então, a priori, peço paciência, né? Paciência consigo, uma tranquilidade ao olhar para a sua vida e respeitar o processo, né? O processo. Então é olhar e ver que há um processo, há um tempo, há uma luta, e é nessa luta que eu vou ser feliz. É essa luta que vai me promover, né, a felicidade, e não só na colheita, né? É o cultivo que me eleva, né, para que eu chegue na colheita, no ápice. Mas o que me eleva é o cultivo, porque senão eu não chego lá no ápice. Se eu não adubar, eu não chego lá, eu não colho. Se eu não arrancar as ervas daninhas, eu não colho. E se colho,
colho um fruto, um legume, uma hortaliça de muito menos qualidade do que seria se eu cultivasse, né? Isso é na nossa vida. Se eu busco adquirir uma virtude, eu preciso ter um plano, um processo, um caminhar em direção àquela virtude. E é esse caminhar que vai me elevar para que um dia eu chegue àquela virtude de uma maneira mais perfeita. Certo? Então essa paciência, esse primeiro olhar de que há um processo é importante. E hoje eu gostaria de trazer um tema, né, que eu vejo que é de grande importância dentro dos meus atendimentos, dentro do que eu trabalho. É algo que é um tema que eu vejo que precisa ser esclarecido, né? Precisa ser trabalhado, né? A maioria das pessoas não sabem lidar com esse tema e com isso acabam adoecendo, né? Gerando neuroses aí e adoecendo, né? A sua psique, fisicamente, espiritualmente. Isso, não compreender esse tema e não saber lidar, né? Faz com que a pessoa adoeça, né? O tema é o sofrimento, né? O sofrimento humano é um tema importantíssimo, né? Para os dias de hoje, principalmente para essa geração, né? Ou para quem é de outra geração e está na mudança, né? De uma geração a outra. Por conta de entender, né? Que o que o que é sofrer? Por que sofrer? Né? Para que sofrer? Como sofrer? Como olhar para esse tema do sofrimento? Né? E é isso que a gente vai passar um pouquinho aqui. E para isso eu gostaria de pedir ajuda. E vou ler uma frase para vocês aqui, né, do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Né? É um livro interessantíssimo, recomendo para quem não leu. Para quem leu, recomendo reler. Agora com esse olhar que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, tá? Então ele vai falar assim um pouquinho do sofrimento. Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como determinada quantidade de gás preenche um espaço oco, sempre de modo uniforme e integral, não importando as dimensões deste espaço, o sofrimento, seja grande ou pequeno, ocupa toda a alma da pessoa humana, o consciente humano. Certo? Então, aqui ele traz um pouco do que é o sofrimento e como ele age em nós. Não importa o que ele traz, né? Não importa se é pequeno, se é grande, o sofrimento ele dá conta de estar, né, presente em nossa alma inteira, em nossa personalidade inteira. Né? Ou seja, o sofrimento ele atinge todos os aspectos da nossa vida, da vida humana. E como lidar com isso, né? Como lidar com o sofrimento? Primeiro,
entender que o sofrimento, ele é parte da vida humana. Ele faz parte, né? Ele faz parte. É como uma regra do jogo que não pode ser mudada, né? Então, seja um jogo de xadrez, um jogo de futebol, sei lá, algum jogo que tem uma regra estabelecida, ela não pode ser mudada ali. Não pode ser mudada. É daquele jeito, é assim. Para fazer o gol, a bola precisa atravessar a linha entre as duas traves, né, e o travessão. Então aí se caracteriza gol. Do contrário, não. Então, sofrimento existe? Sim. O sofrimento existe. E ele faz parte da nossa vida. Nós sofremos, né? Nós sofremos. O ser humano sofre. Certo? E como num jogo, num esporte, continuando num jogo de futebol, para se caracterizar gol é preciso fazer isso? Então, eu vou criar estratégias para lidar com isso, para que eu consiga fazer gols. E é assim que devemos olhar para o sofrimento. Se o sofrimento, certo, ele está aí, ele é algo humano, é nosso, é próprio do ser humano, né, da vida humana, o sofrimento humano, né, como algo que é do ser humano, eu preciso aprender a lidar com ele. A lidar com ele e utilizá-lo de forma que me eleve, que me aperfeiçoe, que me faça melhor. Certo? Então esse é o primeiro ponto. O sofrimento está aí, eu preciso aceitar isso e aprender a lidar com ele. Ponto 1. Negação do sofrimento. Isso é muito ruim, né? Negar o sofrimento. E quando eu digo negar um sofrimento, eu estou dizendo negar um sofrimento que já existe, que já está. Certo? Se há um sofrimento, há um sofrimento. Negar que esse sofrimento está aí, né, que você sofre, só vai gerar mais sofrimento. Buscar extinguir o sofrimento ou não sofrer jamais também causará mais sofrimento, porque isso é impossível. Isso não é humano. Acabamos de trazer aqui e creio que vocês vão de concordar comigo que o sofrimento está aí, todo mundo sofre. Poxa, se todo mundo sofre, é algo que está, que faz parte da nossa vida, e é assim, né? E buscar por extinguir o sofrimento é como se eu buscasse fazer um gol de outra maneira que não fosse aquela. Não tem como. Não tem como. E isso vai gerar frustração e mais sofrimento. E aqui eu não digo que não devemos buscar amenizar ou evitar os sofrimentos. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é quando nós cremos em uma vida que não haverá sofrimentos. Então eu planejo a minha vida para que eu não sofra. Isso é impossível. Obviamente, diante da minha vida, das minhas circunstâncias, eu devo amenizar os sofrimentos.
porque não gosto de sofrer. Não é isso, né? Não posso fazer o outro sofrer. Mas tem sofrimentos que não nos cabem a decisão de tê-los ou não. Poxa, uma doença, uma traição, uma mentira, um furto, um roubo, uma morte, né? Um luto. Diante disso, há um sofrimento. Então, não tem como eu buscar uma vida sem sofrer. Se um ente querido morreu, se um ente querido seu morrer, você vai sofrer. Ou seja, não adianta buscar essa vida sem sofrimento. Diante desse sofrimento, não adianta negar que ele não existe. Né? Achar que ele não exista. Ele existe, está aí. E deve ser sofrido. Né? Diante de um luto, o luto ele deve ser vivido. E bem vivido. Bem vivido. Né? E que desse sofrimento você consiga sair mais forte, mais elevado, né? Que desse sofrimento de luto você não morra junto, né? Mas que aquela morte, aquela dor, aquele sofrimento faça com que potencialize a sua vida. Imagine você faleceu, seu filho, seu pai, alguém que você ama muito está ali sofrendo a sua morte. O que você deseja para ele? Que ele saia dali deprimido, né? Que ele não consiga lidar com aquilo e acabe a vida dele? Ou você quer que ele saia mais forte, mais elevado e aperfeiçoe a vida dele? Então, diante disso nós já vemos. O sofrimento ele tem essas duas possibilidades, né? Eu diria as duas, né? Pode ser quem diga, tanto faz, né? Eu acho que não. Eu acho que são duas, né? Se sai pior, ou se sai melhor. E o que dita isso? É como vamos lidar com essa situação. Como você vai lidar com essa situação. Né? Compartilhando um pouco de algo recente, né? No atendimento, uma paciente me relatou que a casa dela foi assaltada, né? Então eles saíram, quando voltaram, tá tudo revirado, né? O que é isso? Que controle ela tem sobre essa situação? Nenhum. Aconteceu. É revoltante, não tem justificativa alguma, um assalto.
é um sofrimento. Mas se esse sofrimento parar aí, se esse fato parar aí, vai acontecer como algo que eu relatei a ela. O ladrão, ele não vai ter levado somente os bens materiais, mas vai ter levado o coração deles, a saúde psicológica, espiritual, biológica. Ele vai ter levado muito mais do que os bens materiais. Portanto, diante dessa situação é preciso bem olhar para o sofrimento, bem olhar para essa situação, distanciar das sensações, né? Se distanciar, se colocar acima daquela situação, né? Mudar o foco da câmera ali e olhar de cima e falar, opa, pera lá, o que realmente está acontecendo? Né? Que bom que não estávamos lá, né? Pelo menos foi só isso. Que bom que estamos com saúde, né? Se isso aconteceu, como que eu vou sair melhor dessa situação? Como que eu vou aprender com essa situação e me levar diante disso? O que eu posso aprender de tudo isso? Para que eu saia não pior, mas melhor. Para que eu me eleve. Para que eu me fortaleça. Para que eu me torne uma pessoa melhor. Já que o sofrimento ele abarca a personalidade como um todo, ele também tem, né, não o sofrimento em si, né, mas a partir dele temos a possibilidade de crescer de uma maneira integral, né, encontrando ali o sentido de viver. Poxa, faz sentido eu acabar com minha cabeça, ficar pensando nisso, revoltado, cheio de ira, não conseguindo trabalhar, não dando atenção para os meus filhos, né? No caso dela, para o marido, cultivando uma vida amarga. Ou seja, aquele sofrimento gera mais sofrimento. Mas do contrário, como ela busca fazer, olhar para a realidade, sabe? Poxa, isso tem um sentido maior, né? Como é uma pessoa de fé, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem um propósito, Ele tem algo maior. Ele consegue tirar algo maior. E é esse algo maior que preciso buscar, né? Cultivar um amor dentro da família, se unir mais e ajudar, né, as crianças a encarar esse momento, né? Eu também tive momentos em minha vida de perdas, né? De ser assaltado. E eu não soube lidar muito com isso. Não soube lidar com esse sofrimento. Isso foi gerando uma insegurança, um medo. Ou seja, foi gerando mais sofrimentos. Foi gerando uma desconfiança em todas as pessoas, a ponto de criar uma dificuldade em confiar
nas pessoas, né? Por quê? Porque eu não soube lidar com o sofrimento. Lidar com o sofrimento naquela época. Não me foi ensinado a lidar com o sofrimento, a olhar para aquilo, a entender, né? Não justificar aquilo que é uma injustiça. Não justificar aquele mal. Mas me fortalecer e sair, né, como uma pessoa mais forte. Como aquele que, diante daquela situação, consegue olhar as coisas boas. Né? Na sequência desse relato do Viktor Frankl, ele que foi um prisioneiro, foi no campo de concentração, ele traz a questão de quando eles saíram de Auschwitz. Saindo de lá, né, eles ficaram felizes, pois lá era o terror, né, de todo judeu. Mas eles estavam com medo de ir para um campo de concentração de extermínio em massa, que era de Mauthausen. E num trem, eles ficaram 2 dias, 3 noites, naquele trem em pé, mal conseguiam encostar um no outro, milhares de judeus num pequeno espaço. Tinham palhas, né? E ele relata com um cheiro forte de urina, né? Porque eles passavam ali, faziam as necessidades ali, em pé. Né? Quando chega em determinado lugar, né? No Rio Danúbio, onde se fosse para onde eles iriam, né? Que era para Dachau, não era um campo de concentração, não havia crematórios, câmara de gás, né? Não era um lugar para matar ali. Se eles fossem para um lado, eles iam para a morte. Se eles fossem para o outro, as chances de viver eram maiores. Né? E eles em pé lá, quando vira para Dachau, a esperança faz com que eles ali, exaustos, dancem, celebrem, sorriem. Eles nessa altura já desnutridos,